Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles bem complexos e super importantes para o Brasil: mineração e as condições de vida onde ela acontece. A gente tem aqui um material bem rico, sabe? Dados de pesquisa, uns fact sheets cheios de detalhes e até um artigo acadêmico da agenda pública para dar outra perspectiva. E a grande pergunta que fica pairando é: será que toda essa riqueza que a mineração gera, ela tá mesmo melhorando a vida de quem mora lá? Ou, tipo assim, a história é mais complexa? Vamos mergulhar fundo na pesquisa Mineração e Condições de Vida. Ela criou um índice, né? O Índice de Condições de Vida, o ICV, para avaliar 79 municípios brasileiros que dependem bastante da mineração. Aqueles que recebem uma parte importante da CEFEM, sabe? A compensação financeira pela exploração de recursos minerais. A nossa missão aqui é destrinchar isso. De condições de vida, o ICV. Ele junta 8 áreas importantes, é isso? Saúde, educação, proteção social, meio ambiente, finanças públicas, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão. Ufa! Olhando para esses 79 municípios juntos, qual foi a grande manchete, o que saltou aos olhos? Olha, a manchete é, para dizer o mínimo, desconcertante. A média do ICV nesses 79 municípios ficou em 0,532. E sabe qual é a média nacional de todos os municípios do Brasil? Praticamente idêntica, 0,528. Peraí, como assim? Quer dizer que, na média, mesmo com toda a grana da mineração, essas cidades não estão, assim, significativamente melhores que o resto do país? Exatamente isso, na média não. E tem mais, olha só. A grande maioria, tipo 81% desses municípios, caiu nas faixas baixa ou muito baixa condição de vida. Essa escala foi inspirada no IDH-M, que o pessoal conhece mais, né? O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E nenhum chegou nas faixas alta ou muito alta. Nenhum. Nossa. Claro, tem os extremos, né? São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas, lidera com 0,688, que já é faixa média. Mas lá na outra ponta, Santa Maria das Barreiras, no Pará, tem só 0,294, muito baixa. Então fica bem claro, né? O dinheiro entrando na prefeitura não garante automaticamente que a vida das pessoas vai melhorar. O que a pesquisa diz que faz a diferença de verdade, por que alguns conseguem um pouco melhor. O ponto crucial que aparece assim muito forte não é o quanto entra de dinheiro, mas como ele é administrado. O PIB per capita sozinho não explica quase nada. Pega o exemplo de Parauapebas, no Pará. É emblemático, um dos maiores PIBs per capita do Brasil, né? Mais de R$ 200 mil por pessoa, por causa da mineração ali de Carajás. Sim, é um número impressionante. Pois é, mas o ICV do município é considerado baixo, 0,532. E um indicador super básico, tipo acesso à rede de esgoto, não chega a 30% das casas. Menos de 30%? Com todo esse PIB. Ah, então aí que entra a tal da gestão, né? A capacidade de transformar o dinheiro em serviço de verdade. Precisamente. É isso que a pesquisa e outros estudos mostram. O diferencial está na qualidade da governança, sabe? Na capacidade das instituições locais funcionarem direitinho, na eficiência para entregar os serviços básicos para a população. Não adianta só ter a grana. Precisa ter a máquina pública azeitada para fazer essa conversão. A gente vê, por exemplo, que municípios de Minas Gerais, que talvez tiveram mais tempo para consolidar suas estruturas, muitas vezes aparecem com resultados melhores nesses índices. Entendi, faz sentido. Bom, a média geral é parecida com a do Brasil, ok? Mas se a gente quebrar esse CV naquelas dimensões todas, será que aí aparecem áreas onde esses municípios mineradores se destacam para melhor ou para pior? Sim. E a pesquisa faz um agrupamento interessante para ajudar a gente a entender isso. São dois grandes eixos. O primeiro é o de capacidades socioambientais. Capacidades socioambientais? O que entra aí? Junta saúde, educação, proteção social e meio ambiente. Nesse eixo, a média dos mineradores, que foi 0,526, é um pouquinho melhor que a média nacional, 0,490. Mas o que realmente chama a atenção
é a proteção social. Aqui, a média dos municípios mineradores é 0,48, quase o dobro da média nacional, que é 0,25. O dobro? Peraí, isso é muita diferença. É muita diferença. E olha que interessante, todos os 79 municípios que eles analisaram estão acima da média brasileira nesse ponto específico. Todos eles. Todos, mas por quê? Qual é a explicação para essa força toda na proteção social, justamente nesses lugares? Olha, a explicação mais provável está na estrutura que já existe, né? A rede de CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, que são a porta de entrada para muitos programas, e também o alcance do Cadastro Único, o CadÚnico. Parece que nesses territórios essa rede funciona relativamente bem, é capilarizada. É um ativo importante que eles têm. Que interessante. Uma boa notícia, então. Sim. Já nas outras dimensões desse eixo, saúde, educação, meio ambiente, o desempenho deles é bem parecido com a média do país, sem grandes diferenças para cima ou para baixo. Ok. E o outro eixo, o de capacidades para o desenvolvimento. Como fica a história aí? Aí a história vira. Esse eixo junta finanças públicas, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão. Aqui, a média dos mineradores 0,538 fica abaixo da média nacional, 0,565. Abaixo? Mas você não disse que a Cefem ajuda o orçamento? Como assim? É curioso, né? Porque eles realmente vão bem em finanças públicas, a média é 0,53 contra 0,46 nacional, e também em infraestrutura, 0,62 contra 0,58. Isso faz sentido. O dinheiro ajuda a arrumar as contas e a fazer obras, né? Estradas, prédios. Certo, então o caixa está melhor e tem mais obra. Mas por que a média geral desse eixo de desenvolvimento fica abaixo da nacional? Onde é que está o problema, então? O problema, o gargalo mesmo, está no desenvolvimento econômico. A média dos municípios mineradores nessa dimensão específica é muito baixa, 0,43. A média nacional é 0,64. É uma diferença enorme. Nossa! Isso mostra um paradoxo, né? Municípios com dinheiro no caixa, com infraestrutura razoável, mas com uma dificuldade imensa de gerar uma economia dinâmica para além da mineração. Muitos têm aquele PIB per capita nas alturas, mas quando você olha o salário médio de quem trabalha fora da mineração, é baixo. Ou o número de empregos criados em outros setores é pequeno, às vezes até negativo. Falta diversificar, falta espalhar essa riqueza. Entendi. Falta criar outras coisas, né? Exato. E a dimensão de gestão nesse eixo ficou praticamente empatada com a média nacional, 0,56 para eles, 0,57 para o Brasil. Ou seja, não é que a gestão seja o ponto mais fraco medido aqui, mas ela não compensa essa fragilidade econômica. Entendi perfeitamente. O dinheiro da mineração, então, ajuda a pagar conta, a fazer obra, mas não vira automaticamente emprego bom em outras áreas, nem uma economia local forte por si só. É aí que a coisa complica mesmo. Falando em complicação, vamos mergulhar um pouco mais fundo agora. Quais são os desafios mais críticos que a pesquisa acende um sinal vermelho? Onde a situação é mais preocupante? Olha, sem dúvida nenhuma, um ponto que grita nos dados é o saneamento básico. Principalmente o acesso à rede de esgoto. A diferença entre as regiões do Brasil é brutal. Brutal como? Dá para ter uma ideia? Pensa assim, no norte, a mediana de acesso à rede de esgoto é de apenas 6,8% das casas. 6,8%. No sudeste, essa mediana é 84,4%. Meu Deus! 6,8% contra 84,4%. É outro mundo. É outro mundo. E mais, 74%, quase 3/4 dos municípios mineradores analisados lá no norte, tem menos de 20% de cobertura de esgoto. É muito precário. E qual o impacto disso na vida das pessoas, além do óbvio desconforto da questão ambiental? O impacto na saúde é direto, e a pesquisa mediu isso. Eles encontraram uma correlação forte e negativa entre acesso a esgoto e mortalidade infantil. O coeficiente foi de menos 0,22. E para acesso à água tratada, a correlação negativa com mortalidade infantil foi ainda mais forte. Menos 0,35. Peraí, deixa eu ver se entendi. Quer dizer que ter esgoto e água está mais ligado à redução da mortalidade infantil do que o próprio gasto público em saúde por pessoa.
A correlação do gasto em saúde com a mortalidade infantil foi mais fraca, menos 0,15. Caramba, isso é muito forte. Então, investir em cano de esgoto, em tratamento de água, pode salvar mais vidas de crianças nesses lugares do que simplesmente botar mais dinheiro na Secretaria de Saúde. Os dados apontam fortemente nessa direção. É um indicativo muito poderoso de que resolver essa infraestrutura básica de saneamento, principalmente no Norte e Centro-Oeste, é uma prioridade absoluta de saúde pública. Talvez até mais custo-efetiva em certas situações. Faz todo sentido pensar nisso. E aí, claro, a própria mortalidade infantil reflete essas disparidades. A mediana lá no Norte é quase 18 óbitos por 1.000 nascidos vivos. No Centro-Oeste é pouco mais de 10. E tem casos extremos, né? Anísio de Abreu, no Piauí, com uma taxa que assusta, 54,1. Bandeirantes do Tocantins, com 50. E mesmo em Minas, que tem indicadores melhores, a gente encontra Catas Altas, com 42,3. Isso liga com saneamento, claro, mas também acende um alerta para a qualidade da atenção primária à saúde, a APS. APS, atenção primária, os postinhos de saúde, o médico de família, esse tipo de coisa, né? Exatamente. O acompanhamento da gestante, o cuidado com o bebê depois que nasce, a vacinação. E falando em vacinação, olha aí outro gargalo. De novo, pior no Norte. A mediana de cobertura vacinal lá é só 71,7%, bem abaixo dos quase 89% do Sudeste. E qual a ligação disso com a mortalidade? A correlação direta com a mortalidade infantil na amostra não foi tão alta assim, menos 0,11. Mas uma cobertura tão baixa é um sintoma, né? Mostra que tem problema na estrutura, na logística dessa atenção primária. Talvez falte ir atrás das pessoas, fazer busca ativa para garantir que todo mundo se vacine. Entendi. Problemas sérios aí. Mas teve alguma área que apareceu como uma possível solução, uma alavanca para melhorar as coisas? Teve sim, a educação. Os dados sugerem que ela pode ser uma alavanca bem poderosa. A dimensão educação foi a que mostrou a maior correlação positiva, 0,80, com o desempenho geral naquele eixo socioambiental que a gente falou antes. Ah, interessante, correlação alta. Sim, parece que melhorar os resultados educacionais, tipo o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principalmente ali nos anos iniciais, onde a diferença entre Sudeste Mediana 6,2 e Norte Nordeste 5,2 é bem marcada. Melhorar isso parece que puxa para cima, no médio prazo, os resultados em saúde, em proteção social, até em meio ambiente. Puxa, então investir na qualidade da educação básica pode ter um efeito dominó positivo em várias outras áreas. Isso é bem importante e me leva a pensar de novo na questão do dinheiro, como ele é usado. A pesquisa chegou a olhar a eficiência dos gastos. Tipo, quem consegue fazer mais com menos? Chegou sim. Fizeram uma análise de regressão simples. Basicamente, compararam o resultado que o município teve, por exemplo, em saúde, mortalidade infantil, ou educação, IDEG do 5º ano, com o que seria esperado só pelo tanto que ele gasta por habitante naquelas áreas. E aí você vê quem está mandando bem, quem está conseguindo mais resultado do que o gasto indicaria e quem está patinando. E quem são esses pontos fora da curva? Tem exemplos? Tem sim. Por exemplo, em saúde, conseguindo uma mortalidade infantil menor do que o gasto faria prever, eles destacaram Itinga, em Minas, e Andorinha, na Bahia. Já em educação, com o IDEB do 5º ano maior do que o gasto sugeriria, apareceram São Gonçalo do Rio abaixo e Rio Piracicaba, os dois em Minas Gerais. Interessante. E o contrário também acontece, né? Quem gasta e não entrega. Também acontece. Municípios que gastam relativamente bastante e mesmo assim têm resultados piores que o esperado. O estudo cita Anísio de Abreu, no Piauí, de novo em saúde, e Santa Maria das Barreiras, no Pará, em educação. Isso só reforça aquele ponto da gestão, né? Não adianta só ter o dinheiro na mão, tem que saber usar. E imagino que isso possa ajudar os municípios a aprenderem uns com os outros, não? Com certeza. Mostra que tem práticas de gestão, de implementação que funcionam melhor. Abre uma porta enorme para a troca de experiências, para ver o que o vizinho está fazendo certo, e aí a gente conecta direitinho com aquele conceito de valor público, que o artigo da Agenda Pública explora bastante. A ideia central é essa:
transformar a renda que vem do minério em bem-estar para a população não é automático. Não mesmo. Depende de ter instituições fortes, regras claras para usar o dinheiro, pensando inclusive em guardar uma parte para quando a mineração diminuir ou para momentos de crise. Depende de ter rotinas bem definidas de como fazer as coisas, planejar, monitorar, avaliar e muita transparência, claro. E o artigo até propõe umas ferramentas para medir isso melhor, né? Falou de um painel de valor público, PVP, e um farol de resiliência territorial. O que são essas ideias, basicamente? O painel de valor público, o PVP, ele tenta ir além de medir só se o serviço foi entregue, sabe? Ele olha a qualidade de um jeito mais amplo. Vê a efetividade operacional, sim, quanto tempo demorou, quanto custou, mas também a experiência de quem usou. Foi fácil acessar? A informação foi clara? E também se a sociedade confia e participa. Os conselhos municipais funcionam de verdade, a população ajuda a pensar as soluções e até se a prefeitura aprende com os erros e busca inovar. É uma visão mais completa. Bem mais completa mesmo. E o farol de resiliência pega tudo isso. O bem-estar, que o ICV da pesquisa mede, a qualidade da governança que o PVP avalia e a capacidade de aguentar o tranco, como a variação do preço do minério. Para dar um diagnóstico, esse município é resiliente. Onde ele precisa melhorar para ser mais? A mensagem principal do artigo é forte. Resiliência vem de serviço bem gerido, não só de arrecadação. Municípios que nem são tão ricos podem sim entregar mais qualidade de vida e ser mais resilientes do que outros muito ricos se a gestão for boa. Entendi. É uma mudança de foco importante, não é só quanto dinheiro tem, mas o que se faz com ele e como se organiza para isso. Certo. Então, com esse diagnóstico todo na mão, desde os problemas básicos como o esgoto até essas discussões mais sofisticadas de gestão e valor público. O que fazer na prática? Quais são as recomendações que saem dessa análise toda, tanto para as prefeituras quanto para as empresas de mineração que estão lá? Olha, as recomendações para as políticas públicas municipais são bem diretas, baseadas no que os dados mostraram. Primeiro, ataque o básico. Saneamento é prioridade número 1. Especialmente levar o esgoto tratado para dentro das casas onde a rede até já existe, mas não está conectada. Foco total nisso no norte e centro-oeste. Certo. O básico primeiro. Segundo, fortaleça a atenção primária à saúde, a APS. Não é só ter o posto de saúde, é garantir qualidade no pré-natal, no acompanhamento do bebê, vacinar todo mundo, talvez com busca ativa, usar tecnologia, ter equipes completas, tudo isso ajuda. Terceiro, invista com estratégia em educação, foco na alfabetização na idade certa, nos primeiros anos do fundamental. A gente viu que educação parece puxar o resto para cima, né? É um investimento com retorno amplo. Educação como alavanca. Ok. Quarto, melhore a governança para valer. Isso quer dizer, planejar pensando no longo prazo. O PPA, o Plano Plurianual, tem que ter meta clara, ligada a esses indicadores de qualidade de vida, como o ICV ou o PVP. O orçamento tem que ser pensado por resultado. Tem que ter regra clara para usar a CEFEM, talvez carimbando uma parte para áreas críticas como APS, esgoto, primeira infância. Regras claras para o dinheiro da CEFEM. Sim, e transparência total. Painel na internet fácil de entender e, claro, capacitar as equipes da prefeitura. Tomar decisão com base em dado, não em achismo. Quinto, e talvez o mais difícil e estratégico, pense na diversificação econômica. Tem que criar plano para isso, para diminuir a dependência da mineração. Isso envolve comprar mais de fornecedor local, de outras áreas, qualificar as pessoas para trabalhar com serviço, com tecnologia, com agroindústria e melhorar o ambiente para quem quer abrir um negócio diferente na cidade. O desafio da diversificação. E por fim, sexto, políticas mais territorializadas. Entender que dentro do mesmo município tem realidades diferentes, né? O centro é uma coisa, a periferia é outra, a zona rural é outra. E pensar em soluções junto com os vizinhos, tipo consórcio, para resolver o saneamento da bacia hidrográfica inteira, adaptar a solução para a realidade local. Boas recomendações. E para as empresas de mineração, o que elas podem fazer, talvez usando o investimento social delas, o ISD? A ideia é que elas não ajam sozinhas, mas em parceria com o poder público, alinhando o que elas fazem com essas prioridades que a gente viu. Por exemplo, apoiar projetos que realmente fazem a diferença nessas áreas críticas. Educação, ajudar na alfabetização na primeira infância. Saúde,
fortalecer a PS, saneamento, ajudar a conectar as casas na rede. Mas sempre com meta clara, combinada com a prefeitura e que dê para medir usando indicadores como o ICV ou o PVP. A alinhar o investimento social com a necessidade real. Exato. Outra coisa, ajudar a fortalecer a própria gestão pública local, oferecer treinamento para os servidores, apoiar o município a fazer um bom planejamento, facilitar a troca de boas práticas entre as cidades onde ela atua, cofinanciar infraestrutura que é prioridade para o município, entrar junto em projeto de saneamento, de água, de mobilidade, de meio ambiente, mas sempre dentro do que o município planejou, não inventar moda. Entrar junto no que é prioridade local. Isso, e também estimular a diversificação econômica, criar programa sério para desenvolver fornecedor local de outras áreas, comprar mais na região, qualificar a mão de obra local para outros setores, não só para mineração, olhar com atenção para jovens e mulheres nisso. E, claro, ser transparente e dialogar. Participar dos conselhos municipais, dos fóruns, publicar de forma clara o que está investindo, quais os impactos da operação dela, bons e ruins. Entendi. Um papel de parceiro estratégico. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o quadro que se desenha é bem complexo mesmo, né? A mineração traz sim uma riqueza, abre portas, mas essa riqueza não vira qualidade de vida no automático. A gente viu que a rede de proteção social nesses lugares até que é um ponto forte, o que foi uma surpresa boa. Mas, por outro lado, tem buracos enormes no saneamento, desafios na saúde em algumas regiões e, principalmente, essa dificuldade gigante de criar economias locais que sejam mais fortes, mais diversas e que aguentem os solavancos do mercado de minério. Exatamente. Olha, se tem uma lição principal que salta de todos esses dados, de todas essas análises, é o papel que não dá para substituir das instituições e da boa governança. É como o dinheiro é gerenciado no dia a dia, como os serviços chegam ou não chegam lá na ponta para quem precisa, se tem planejamento, se tem monitoramento e, talvez o mais importante, se existe uma visão de futuro que vá além do ciclo atual da mina. É isso, no fim das contas, que faz a diferença de verdade na vida das pessoas nessas comunidades. O desafio é esse: transformar o potencial econômico em valor público, algo concreto e que dure. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? Uma provocação até, ligando com o que está acontecendo no mundo. A pesquisa mostra o quanto é urgente diversificar a economia desses lugares. Ao mesmo tempo, o mundo inteiro está buscando cada vez mais certos minerais, muitos que a gente tem aqui no Brasil, justamente para fazer a tal da transição energética para uma economia mais verde. A pergunta que fica é: como esses municípios podem usar esse atual momento favorável, de demanda alta, talvez de mais receita entrando, não só para cavar mais fundo minério, mas para construir agora as bases de um futuro econômico que seja sustentável de verdade por si só. Um futuro que não dependa só do próximo ciclo de alta ou de baixa da mineração. Fica aí a questão para a gente pensar.